Gente, infelizmente, tá chegando a hora da gente se despedir do Tarantino. Não, ele não vai morrer. Ele só vai se aposentar. E se a gente for analisar direitinho, é por um bom motivo. Não é de hoje que o renomado diretor Quentin Tarantino declara que, ao chegar em seu 10º filme dirigido, ele cessará suas atividades em Hollywood como diretor. O problema é que desses 10 filmes pretendidos, já foram 9. E nos próximos anos, já não teremos mais essa ansiedade boa que sentimos ao esperar pelo novo filme do Tarantino. Num primeiro momento, essa aposentadoria não parece fazer muito sentido. A gente está acostumado a ver esses grandes nomes da indústria não pararem de trabalhar tão cedo. O Quentin é relativamente jovem, com apenas 61 aninhos, e, com certeza, ainda teria muita lenha para queimar. Com a sua forma única de contar as suas histórias, majoritariamente chocantes e violentas, que a gente tanto adora. Para as pessoas que podem estar pensando algo como ele é rico, não precisa trabalhar. Eu quero lembrar que estamos falando de uma posição de sucesso e prestígio extremamente rara, em uma indústria disputadíssima que não é nem um pouco comum que as pessoas simplesmente optem por parar tendo plenas condições de continuar em alto nível. Não é um trabalho comum, né? Para que a gente tenha ideia do quão valiosa é a cadeira do Tarantino em Hollywood, essas são as idades de alguns diretores consideravelmente mais velhos, ainda em atividade, que não parecem realmente cogitar a ideia de parar. O Steven Spielberg tem 77 anos, o Martin Scorsese, com 81, e o Clint Eastwood, que tem 94 anos de idade e ainda trabalha. Tu consegue imaginar o quão recompensador deve ser ocupar o cargo de diretor em uma grande produção de Hollywood? A retirada de cena do Tarantino não aconteceu devido à sua idade, mas sim porque desde o início de sua carreira, ele pensou em sua obra ao invés de ter pensado em filmes independentes uns dos outros. There is an umbilical cord link from the 10th film to Reservoir Dogs. So there is this artistic intention that carried from the beginning all the way through the end. A forma com que ele decidiu trabalhar se assemelha à forma com que uma banda conceitual compôs seus álbuns, pensando na identidade do todo. A aposentadoria precoce do Tarantino também veio da vontade de manter sua obra intacta, sem grandes fracassos manchando sua carreira. Os maiores acertos no cinema tendem a não serem muito comuns nos anos finais das carreiras dos artistas. I'm not making fun of anybody else who feels differently, and a lot of directors work for a long time. But I don't want to just be a director who just works for a long time and creatively maybe it's not going as up as it was before. Eu entendo que uma carreira de sucesso como a de M. Night Shyamalan, por exemplo, que é o diretor de alguns filmes aclamados pela crítica, como O Sexto Sentido e O Fragmentado, por vezes é tida como inconsistente, porque em meio a filmes criativos e interessantes, existem filmes que não são considerados à altura, para dizer o mínimo. O público vai ao cinema assistir um filme do Shyamalan sem saber muito o que esperar, e, infelizmente, nem todas as surpresas são boas. Por mais que existam, sim, filmes do Tarantino que são considerados inferiores aos queridinhos da galera, não se fala muito sobre uma discrepância grande entre uns e outros. Por exemplo, dificilmente tu vai ver alguém comentar sobre como o filme A Prova de Morte é sensacional, ou então que é seu filme preferido do diretor. Mas também não vemos críticas péssimas. Nesse caso específico de A Prova de Morte, o público entende a proposta e considera o contexto no qual o filme foi produzido. Sabendo que é uma homenagem ao cinema B, podemos perceber que o filme traz um divertimento e um desprendimento da seriedade, referenciando assuntos e o próprio cinema que o Tarantino tanto gostava de consumir. O filme é tosco de propósito e funciona bem dessa forma. Muito diferente da proposta de filmes mais populares como Bastardos Inglórios e Django Livre, que também tem suas absurdidades, mas aqui a fotografia meio tosca de A Prova de Morte já não serviria, por exemplo, uma vez que esses filmes possuem um tom menos cinema B. Eu quero dizer com isso que geralmente os filmes do Quentin, menos adorados pelo público, não devem esse fato a uma possível falta da qualidade, mas sim a uma proposta menos popular, que, consequentemente, agrada menos gente. Eu considero sua obra intacta
porque todos os seus filmes funcionam de acordo com as suas propostas, independentemente se todos eles agradam a maioria das pessoas ou não. O que o Tarantino trabalha para conquistar desde o seu primeiro filme é que, em sua obra, ao final dos seus 10 longas, todos eles tenham entregue consistência e autoralidade, que basicamente é o que vai amarrar todos os filmes como projetos correlacionados em uma grande filmografia. Com padrões se repetindo em filmes muitas vezes separados até por mais de uma década e com seus diálogos surpreendentemente interessantes, por exemplo. Come on, throw in a buck. I don't tip. You don't tip? No, I don't believe in it. You don't believe in tipping. Quando a sua obra estiver lacrada, o Quentin trabalhou para que ele saia por cima, com a consciência limpa e como um diretor autoral que deixou seu nome para sempre marcado na história do cinema. E a não ser que algo muito errado aconteça com o filme 10, na minha opinião, o Tarantino concluiu seu trabalho com uma sequência de acertos, tendo realizado o que se propôs com nada menos que excelência. Se tu quiser saber como o Heath Ledger estragou Coringa pra todo mundo, ou como ser encantador como um personagem de cinema, fique à vontade para assistir esses vídeos aqui nos cards. E peço para se inscreverem e curtir o vídeo. Tchau, tchau!